Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo das quartas-feiras. Hoje, dia 18 de agosto de 2021. Continuando aí o nosso estudo em Apocalipse, estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse. Igrejas em Apuros é a nossa série, e a lição de hoje é Laodiceia. Ela se achava, mas precisava de muita mudança, né? As coisas podem não ser como pensamos, a igreja se avaliava de uma forma, mas depois Jesus, por sua palavra, mostrou que a realidade daquela igreja era completamente outra. E nós vamos começar, como sempre, com uma oração. Hoje nós estamos tentando aí uma forma nova, não sabemos como é que vai ficar a qualidade do áudio, tomara que tenha uma qualidade boa, melhorada, né? Um equipamento novo aqui, vamos ver como é que fica. Vamos começar então com uma oração, pedindo a bênção do Senhor para este momento. Amado Senhor, Tu és nosso Deus, Tu és o Senhor que governa todas as coisas e com sabedoria, com graça, com justiça, governa as nossas vidas. Agradecemos a Ti pelo dia, por tudo que temos experimentado, porque em todas as coisas o Senhor nos abençoa. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós agradecemos pelo privilégio também de estudarmos a Tua Palavra, pedimos que Teu Espírito nos conduza em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos aí Laodiceia, vamos ver com o nosso mapa onde é que ela está. Temos a Ásia Menor, primeira igreja aí destacada Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia, Sardes, né? Não Sardes, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A cidade de Laodiceia ficava no vale do rio Lico, próximo a Colossos e Hierápolis. Próximo a Colosso, aqui embaixo, e Hierápolis lá em cima. Seu nome foi dado por Antíoco II em homenagem à sua esposa Laodice. A cidade foi conquistada pelos romanos em 133 a.C. Foi construído em Laodiceia um sistema de tráfego comercial de leste a oeste e do norte a sul, e isso a favoreceu, trazendo muita prosperidade, tornando-a o grande centro bancário de toda a região. Os agricultores locais haviam desenvolvido uma raça de ovelha negra cuja lã, não lá, era de qualidade superior. Havia na cidade qualidade superior, então, em muitas coisas. Havia na cidade também uma escola de medicina que se especializou no cuidado dos olhos. Lá eles desenvolveram um colírio eficaz para a infecção nos olhos, conhecido popularmente como pó frígio. Nós vamos ver que a igreja deve procurar constantemente se adornar como uma noiva, preparando-se para as bodas do Cordeiro, e quando lermos o texto, os irmãos entenderão por quê. Veja que a igreja estava numa cidade muito rica, mas muitas coisas a igreja havia negociado com o mundo, com o pecado, com a cultura pagã, corrompida, e talvez até porque a cidade exercia mais influência sobre a igreja do que a igreja sobre a cidade, e a igreja vai receber sérias repreensões de Cristo. Então, nós vamos aprender bastante lições preciosas para as nossas vidas, palavra de vida para nós. Vamos ver então o texto básico de hoje, não é Atos, é Apocalipse 3, 14 a 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Para entendermos esta passagem, nós temos alguns destaques. Primeiro, verso 15, nem é frio nem quente. O suprimento de água em Laodiceia era feito por tubos conectados a uma fonte distante. A água era morna e quase intragável. Em outra cidade vizinha de Hierápolis, tinha fontes medicinais quentes. E Colossos, outra cidade vizinha, era suprida por veio de água fresca da montanha. Cristo exortou a igreja a ser refrescante, fria, ou medicinalmente curadora, quente, em vez de ser tépida, morna, como a água que abastecia a cidade. Em relação ao verso 16, você tem aqui escrito: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você tem aqui o assunto trabalhado na pergunta 105 do Catecismo Maior de Westminster, que diz: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? E a resposta é: os pecados proibidos no primeiro mandamento são a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele, a Deus, exigida neste mandamento. A dureza de coração e a soberba, a presunção, a segurança carnal, atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. E em relação ao verso 19, que diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós temos a pergunta 45, tratando da questão. Pergunta assim: como Cristo exerce as funções de rei? E a resposta é: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. E sobre o verso 20, o destaque é: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Provavelmente uma alusão à iminência do retorno de Cristo. Basta conferir esses versos 11, capítulo 22, versos 7, 12 e 20, Mateus 24, 33, Marcos 13, 29, Tiago 5, 8 e 9. Abrir a porta. Os que abrem a porta são os que têm fielmente esperado pela vinda de seu Senhor. Podemos conferir Lucas 12, versos 35 a 38. Abrir a porta é o ato final de obediência prestado por servos fiéis que aguardam pelo retorno de seu mestre, metaforicamente descrevendo a constância na fé e o triunfo no final. Podemos ver isso no verso 21 e conferir o capítulo 2, verso 26. Sardes se achava invencível e era tido como inexpugnável, caiu várias vezes. Laodiceia também se achava. Mas e nós, irmãos? Como nós nos achamos? Já vivemos a experiência, já vivemos um momento de confiarmos na nossa força e a força faltou? Confiarmos na nossa inteligência, na nossa sabedoria e não termos a garantia, pelo contrário, vivenciarmos decepções? Em relação à nossa espiritualidade, temos vivido assim? Já vivemos essa experiência de confiança na nossa capacidade, na nossa bondade e muitas vezes até tentando se sentir aprovado por Deus por nós mesmos e não por Jesus Cristo, e nos depararmos com uma decepção atrás da outra, colecionando decepções. Nós temos alguns objetivos que trabalham essas questões no estudo de hoje. Objetivos para o estudo de hoje são aprendermos, primeiramente, que o adultério espiritual é pecado muito grave,
que devemos ouvir o chamado de Jesus à comunhão, que devemos realizar uma introspectiva para verificar se há ídolos em nosso coração e avaliar o nosso relacionamento com Jesus, suplicar a restauração que somente Cristo pode realizar para nos preparar para o dia da consumação e buscar uma vida de preparação para o encontro com Cristo, não confiar em nós mesmos. Em todos esses objetivos, 5 que trabalharemos aqui, nenhum deles nos ensina a confiar em nós mesmos, a agir como a igreja de Laodiceia, muito pelo contrário. Então, que Deus nos abençoe nesse estudo. Vamos lá para a nossa introdução. O que é que nós temos? Temos as características da igreja na cidade. A igreja se via uma igreja próspera e rica porque ela estava numa cidade comercial, centro bancário regional, que era próspera e rica. Vimos que a igreja se orgulhava, né, de roupas de grife, porque estava numa cidade de ovelhas de lã de excelente qualidade, portanto uma cidade produtora de roupas de grife. E era uma igreja que se orgulhava do seu conhecimento, porque também estava numa cidade de desenvolvimento de um colírio contra infecção, e era uma cidade que se orgulhava de seu conhecimento. Ou seja, a igreja foi influenciada pela cultura, pelo mundo, e ela se tornou insensível sobre si mesma. Ela via para dentro de si, mas as coisas não eram o que ela pensava. Por isso o título, né? Laodiceia. Ela se achava, mas as coisas podem não ser como pensamos. E foi o caso de Laodiceia, porque as repreensões de Cristo, no texto que lemos, em relação a próspera e rica, é que ela é pobre. Ela era uma igreja pobre. Em relação a roupas de grife, ela era uma igreja nua. E em relação a conhecimento, era uma igreja cega. Igreja que se achava. É assim o mundo, né? O mundo sem Cristo se acha. Mas muitas igrejas também podem estar assim, se achando acima, mas na verdade está aquém. Nós podemos estar assim, por isso a importância de nos avaliar com humildade. Como está a nossa vida? Como está a minha vida com Deus? Por isso, a igreja deve procurar constantemente se adornar como uma noiva preparando-se para as bodas do Cordeiro. Vamos para o primeiro ponto. Jesus conhece. A carta inicia com a identificação de Jesus como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A designação tripla de Jesus, mais uma vez referida nesse livro, remete ao anúncio de Deus, do Deus Trino, que está redimindo todas as coisas. É o anúncio desse Trino Deus que está redimindo todas as coisas. E essa designação tripla de Jesus, mais uma vez referida nesse livro, remete a esse anúncio. Primeiro, Jesus é o Amém, termo da língua hebraica para ser verdadeiro ou ser fiel. O próprio Jesus usa essa palavra a respeito de si mesmo e de sua mensagem. O Evangelho de Deus, a mensagem de Deus, a verdade de Deus, ele é a verdade de Deus. E o Evangelho de Mateus, que foi lido primeiro por judeus, apresenta o termo muitas vezes. Mateus 5:18, 26, 6:2, 5:13, 16, 8, 10, 10, 15, 23, 20, 42, 11, 11, 16, 28, por aí vai. São várias repetições sobre Jesus como a verdade, o verdadeiro, o fiel, a fiel testemunha, né? Em 2 Coríntios 1:20, Paulo diz que todas as promessas de Deus têm o seu amém em Cristo. É um versículo até importante, muito bom para ser decorado. Maravilhoso, ele tem uma mensagem maravilhosa. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porque também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Se eu não errei na lembrança, né, estou aqui citando de cor, é mais ou menos isso. É essa mensagem, que coisa maravilhosa, né?
Ou seja, Jesus é o cumprimento e a consumação da obra de Deus, o amém para todas as promessas de Deus a Israel. Nesse sentido, ao obedecer plenamente à vontade do Pai e completar a sua obra, Jesus confirma que nele todas as coisas, no céu e na terra, têm sua finalidade e objetivo últimos. Ou, nas palavras de Paulo, o propósito de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1:10. Então, primeiro é isso, Jesus é o amém. Segundo, Jesus é a testemunha fiel, ou seja, Jesus apresenta Deus ao mundo, testemunhando que Deus não pode mentir e que nenhuma de suas promessas cai por terra. A ressurreição é o maior sinal de que Deus é fiel às suas promessas. Terceiro, Jesus é o princípio da criação de Deus, e tal referência pode ser a Jesus como o Alfa, aquele que estava com Deus no princípio. Ou também a designação pode referir-se a Jesus ressurreto dentre os mortos como o primeiro homem da nova criação, o primeiro sinal desse novo mundo que está surgindo. Quando Jesus saiu do túmulo no terceiro dia, no domingo da ressurreição, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. É o que diz 1 Coríntios 15:20. Após se identificar, Jesus afirma o seu conhecimento da situação da igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és frio nem quente, ou nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Craig R. Koster, no livro Revelation, argumenta que a linguagem usada aqui é de hospitalidade. A igreja não estava cumprindo o mandamento de ser hospitaleira. O vinho era uma bebida servida em momentos de recepção de convidados e visitantes, sendo resfriado com neve ou aquecido com água quente. Quente ou frio, o vinho é uma bebida agradável, morno não é. Um anfitrião que oferece vinho morno já falhou em sua recepção e insultou o seu convidado, e essa mesma linguagem de hospitalidade é usada por Jesus no verso 20. Jesus reconhece na igreja essa falta de hospitalidade. Em vez de viverem uma vida de serviço, autossacrifício e imitação do Senhor, hospedando e amando, eles se viam como autossuficientes, fechados em si mesmos e satisfeitos consigo mesmos, dizendo: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A situação da igreja é de auto-engano. Ela se vê rica, relevante e poderosa pelos motivos errados, provavelmente pela sua relação com a Babilônia. O seu relacionamento com o mundo a tornou morna, e essa mornidão leva Jesus a ter náuseas, sinal de repúdio. Se não houver mudança, essa igreja continuará em seu estado de miséria. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Segundo ponto é: Jesus aconselha e repreende. Depois do diagnóstico daquele que sonda mentes e corações, Jesus aconselha a igreja. Jesus é aquele que sonda, né, todas as coisas. Salmo 139 diz isso, Provérbios 21:2, Jeremias 17:10. Então Jesus conhece a sua igreja e ele aconselha. Ele não dá ordens, pois o conselho dado é um tom de hospitalidade, em um tom de hospitalidade pode resolver a situação, por isso que ele não dá ordem, não faz esse tipo de repreensão. Esse conselho é dado a uma igreja obstinada e indisciplinada, ou, nas palavras da revelação, a um povo de dura cerviz. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus aconselha a igreja a abandonar as riquezas oferecidas por este mundo, porque a cidade dos homens edificada sobre o pecado irá cair. O conselho é para os laodicenses, para que os laodicenses comprem de Cristo o que eles têm procurado no lugar errado. Você quer riqueza material, você quer segurança material, você está procurando no lugar errado. Você quer segurança eterna para a sua vida, o lugar não é aqui, não é na cidade dos homens
fundamentada no pecado, mas em Cristo, por isso compre de mim. Então Jesus oferece bens específicos, ouro, roupas e colírio para os olhos, justamente o que eles se gabavam de possuir. Esses bens suprem o estado de pobreza, cegueira e nudez. Essa passagem e as anteriores fazem a alusão ao livro de Cântico dos Cânticos. A noiva de Cristo está em um estado de sonolência e, consequentemente, é indiferente e apática às investidas do noivo. O chamado é para que a igreja, desde já, busque se adornar como uma noiva, preparando-se para as bodas do Cordeiro. Paulo descreve o alvo do amor e da entrega de Cristo pela igreja nos seguintes termos: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E a missão de Paulo como amigo do noivo é a mesma: vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, segundo aos Coríntios 11:2. Jesus exorta a igreja de Laodiceia a cultivar o amor, que é mais forte que a morte. Cantares 8:6. Por isso a repreensão: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Verso 19. Jesus mostra o seu amor zeloso, que não admite concorrência. Não é possível servir a dois senhores. Mateus 6:24. Por isso Jesus afirma que é por causa de seu amor que ele disciplina. A disciplina só é aplicada aos da família. Hebreus 2:6. Não aos que são de fora, aos de fora. Nesse sentido, Jesus busca a correção daqueles por quem ele derramou o seu sangue. Portanto, o seu chamado é um chamado de mudança. Arrependam-se. Essa repreensão é para que a igreja de Laodiceia olhe para a sua situação miserável, lamente por isso, volte para o noivo e busque tudo de que ela precisa para a vida e para a piedade, segundo Pedro 1:3. Esse chamado, portanto, é para imitar Jesus em seu amor zeloso e sacrificial, que leva a atitudes práticas de hospitalidade. É disso que o versículo 20 então trata. E, por último, nós temos a promessa de Jesus, como os laodicenses. Pode comprar se são pobres. Como alguém pode se tornar rico comprando? O convite simbólico de Jesus ecoa Isaías 55:1, que promete comida, vinho e leite àqueles que vêm comprar e não têm dinheiro. Como comenta Peter Leiter, não há custo para o que Jesus oferece. Ele abre um mercado e já cobriu o custo de todas as compras. Livro Revelation 1-11, página 205. Jesus bate à porta e a igreja tem apenas de abri-la para receber esses dons. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A cena lembra Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 2. A noiva acorda ao som de seu amado batendo a sua porta, e de sua voz a chamá-la. O amado chega para despertar sua amada. Ele está desejoso por comunhão e diz: deixa-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Jesus, o amado, agora bate à porta da igreja de Laodiceia para desfrutar de uma festa de amor com os poucos remanescentes. Jesus promete começar a festa com qualquer que venha abrir a porta para jantar com ele, e ele traz consigo tudo de que eles necessitam, contanto que não o recebam com desdém, dando-lhe as sobras do dia anterior, dando menos do que o amor esperado de uma noiva devotada e ansiosa pela chegada de seu noivo. A cena final é um casamento real e a esposa do rei se assenta no trono do reino. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Na linguagem paulina, a igreja é cordeira com Cristo, cordeira. Ou seja, tudo que é do nosso esposo é nosso. Essa verdade fez Paulo exultar: tudo é vosso, seja Paulo, seja apóstolo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes,
sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Conclusão, irmãos, a igreja de Laodiceia estava cega quanto à sua própria situação. Seu relacionamento com a idolatria a cegou para a verdade a respeito de si mesma e de seu relacionamento com Jesus. Como diz o Salmo 115, ao descrever a situação daqueles que adoram ídolos, os laodicenses acabaram se tornando como os ídolos inúteis. A igreja de Laodiceia se tornou o que ela adorava, infeliz, miserável, pobre, cega e nua. E mesmo nessa situação desesperadora, a ponto de Jesus repudiar tal postura, ela se recusa a receber de forma hospitaleira as investidas do noivo para renová-la, restaurá-la e fazer dela uma noiva ataviada para o dia da consumação do casamento. Como aplicação, irmão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O chamado de Jesus para a comunhão não é definitivamente para os de fora. Aqui não é para incrédulos, esse aqui é para a comunidade dos santos. É um chamado, é um convite para quem já é crente, eu e vocês que já somos crentes. Deus está chamando quem tem ouvidos para ouvir, ouça, arrepende-te. É antes para então, para nós, para aqueles que estão numa situação de adultério espiritual, que devem se arrepender. Aqueles que ainda são incrédulos, eles não estão no adultério espiritual, eles estão completamente no pecado, na escravidão do pecado. Como está então, portanto, a nossa vida? Nós temos conhecido a nossa real situação, segundo a palavra de Deus. Nós sabemos nos examinar, temos nos examinado à luz da palavra, e existe, ao nos examinar, adultério espiritual. Nós devemos reconhecer esse adultério e saber que ele é um pecado muito grave. Adultério espiritual é um pecado muito grave. Devemos, então, dar ouvidos a Jesus, ao seu chamado de comunhão com Ele. Devemos, então, ouvi-lo. Devemos olhar para os ídolos dos nossos corações e avaliar como está o nosso relacionamento com Cristo. E devemos suplicar a restauração que somente Jesus pode realizar para nos preparar para o dia da consumação. Só Cristo pode nos restaurar. Compremos dele, mesmo sem dinheiro, reconhecendo que somos pobres, cegos e nu. Compremos dele. Busquemos uma vida de preparação para o encontro com Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça procurar constantemente nos adornar como uma noiva preparando-se para as bodas do Cordeiro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, pelo estudo desta noite. Abençoe, ó Pai, para que não fique apenas como um conhecimento intelectual, mas de fato tenhamos uma resposta como ensinada na carta de Tiago, sendo não apenas ouvintes da tua palavra, mas operosos praticantes da mesma. Que então a palavra transforme nossas vidas e o Senhor nos restaure da nossa frieza espiritual, da nossa indiferença, da nossa idolatria. Nos acorde, ó Pai, nos desperte, vivifique a tua igreja, renove o seu vigor, nos faça uma igreja que salga, que brilha, para que não sejamos, ó Pai, pisados pelo mundo e o teu nome seja manchado e desonrado. Ajude-nos, ó Pai, nós precisamos de Ti. Nós realmente precisamos da bondade de Cristo sobre nossas vidas, para que diante de todas as circunstâncias o Senhor nos use e sejamos fiéis e o Teu Evangelho seja conhecido por nosso intermédio. Nós oramos confiados tão somente no mérito de Cristo. Pedimos a Tua bênção para o descanso desta noite e também para o dia seguinte, e se algum de nós não acordar, o Senhor receba essa vida em Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
bem, que Deus abençoe a todos, foi um prazer, que Deus esteja com todos e que nós possamos continuar nos vendo por aqui até quando Deus nos permitir. Um abraço, fiquem com Deus.